Joesley Batista foi usado pelo PT para tentar derrubar Temer e favorecer Lula? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e dando continuidade àquilo que eu falei ontem sobre a questão ali do governo Michel Temer. Hoje eu vou me aprofundar um pouquinho mais numa teoria que tem crescido aí entre algumas pessoas na internet de que Joesley Batista tenha sido então infiltrado pelo PT em meio a essa situação como um todo, um grupo que foi extremamente favorecido no governo do PT e recebeu bilhões do BNDES, etc., para então de alguma maneira tentar derrubar o governo Temer e assim favorecer o Lula de alguma maneira aí, esse discurso todo das diretas já para tentar fazer o Lula ser candidato logo e se ganhar, tentar escapar das mãos de Sérgio Moro, diante de quem ele vai ser condenado muito em breve, etc. e tal. Essa teoria ela tem ganhado bastante força, muitas pessoas têm pensado coisas nessa direção, mas ela ainda não lida com alguns fatos que possivelmente vão vir à tona a partir de amanhã e da semana que vem. Se diz que a JBS não entregou somente o Temer, mas entregou o sistema político por completo, inclusive o Instituto Lula, a Dilma, o Aécio, o Temer, e estão falando aí em cerca de quase 2.000 parlamentares aí que a JBS teria então financiado através de propinas, caixa 2 e etc. Fizeram aí uma operação avaliada ali em termos de tipo colocar chip e não sei o que no dinheiro e rastrear para onde o dinheiro estava indo e tal. Com certeza quando essas informações aparecerem ainda vai dar muito pano para manga essa questão. Inclusive se diz que operadores do próprio Michel Temer receberam dinheiro, esse dinheiro foi rastreado. Então essa história ela não está assim exatamente no fim ainda não. Algumas pessoas demonstraram uma certa insatisfação com o vazamento dos áudios, especialmente esse que seria o mais incriminador de negociar a propina para calar Eduardo Cunha. As pessoas disseram que elas não acharam isso tão claro ali, etc. que não tem nada demais, mas também a verdade não é essa. Michel Temer cometeu claramente crime diante da nação brasileira inteira, no mínimo de prevaricação, mas também talvez de cumplicidade ali, em relação a uma pessoa investigada pela justiça ali, contando ali que está de alguma maneira indireta ali comprando juiz substituto, procurador, tentando derrubar um procurador e ver quem vai entrar no lugar, e etc. E assim. A gente obviamente não tem, vamos pensar assim, o Joesley falando assim, olha, eu estou pagando propina para o Eduardo Cunha, mas obviamente que o contexto deixa isso muito claro, que ele está ali de bem com o Eduardo Cunha todo mês. Então fica muito difícil não ser aquilo que foi dito e de fato Michel Temer, tanto no caso de Eduardo Cunha, quanto no caso de conhecer aí toda essa estratégia do Joesley em torno de juízes e procuradores e tal, cometeu crime claríssimo, tanto quanto foi um crime claríssimo aquele áudio entre Dilma e Lula e etc. Mas como Dilma e Lula se safaram, quem sabe talvez o Michel Temer consiga se safar. Inclusive estão falando que ele está convocando aí Forças Armadas amanhã para uma reunião, não sabemos em que tipo de direção isso vai caminhar. De qualquer forma, vamos esperar aí para que os documentos dessa delação venham a tornar mais claro assim, a amplitude desta delação, de maneira que talvez os nossos piores temores de que Joesley tenha sido unicamente um instrumento do Lula para forçar uma eleição direta, e aí daqui a pouco com essas urnas inauditáveis aí elege o Lula de novo e ele escapa da Lava Jato e volta tudo como estava, e aí toda essa politicagem, toda essa roubalheira, etc. Esse seria o pior pesadelo da face da terra no Brasil. Mas vamos esperar. Se Deus quiser, isso não vai se concretizar diante dos nossos olhos e a gente vai ver um quadro assim realmente melhor em termos assim de um confronto do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República contra a corrupção no nosso Brasil. Claro que obviamente também a situação não é ideal, inclusive o Janot hoje falou, né, que a operação aí com a prisão do nosso amigo lá,
o procurador aí que estava ajudando o Joesley. Isso teve um quesinho assim amargo para a Procuradoria-Geral da República, mas isso faz parte, infelizmente os seres humanos são corruptíveis. Então vamos estar vigilantes, acompanhando aí as próximas cenas, os próximos capítulos dessa novela eletrizante, muito mais interessante do que qualquer Game of Thrones ou House of Cards jamais poderiam imaginar. Aliás, né, sempre a realidade é mais fantástica do que a ficção. O Brasil está de olho, estamos acompanhando, vamos continuar orando pelo nosso país, e seja o que Deus quiser, e que Jesus também, acima de tudo, volte, e volte muito em breve diante desse quadro de imoralidade, caos, política, corrupção, maldade, como inclusive, né, a própria palavra de Deus prevê em relação ao fim dos tempos. E nada melhor diante disso, né, do que a gente está agora conversando um pouquinho sobre essa delação, que provavelmente é a verdadeira delação do fim do mundo.